Boa noite a todas, sejam muito bem-vindos ao episódio 5 do DonaCast, o podcast da saúde feminina. Hoje com um assunto bem interessante, endometriose, essa doença enigmática. Enigmática porque realmente ela é de difícil diagnóstico, é de difícil controle e é uma doença que apavora muitas de vocês. A endometriose, ela é uma doença que é caracterizada pela descamação do útero, da camada interna do útero, para dentro da barriga da mulher. Quando a menstruação desce, 95% dela sai pela vagina. Mas algumas células, uma quantidade de sangue pelas trompas reflui e este material acaba se implantando em várias regiões fora do útero, como por exemplo, nos ovários, nas trompas, atrás do útero, no intestino, na bexiga. E conforme essa doença vai evoluindo, se implantando, ela vai se tornando mais grave. Então, endometriose é implante do endométrio fora do útero. Ela é considerada uma doença inflamatória crônica. Então, muitas mulheres chegam na clínica já com um diagnóstico, por exemplo, e muito preocupadas saber se eu vou curar a endometriose. Na maioria das vezes não se cura a endometriose. Se trata, se equilibra os sintomas. E a situação desta doença no Brasil, como no mundo inteiro, é muito prevalente. Em torno de 10% de uma em cada 10 mulheres vão ter endometriose. E durante muito tempo se atrasava bastante o diagnóstico da endometriose. E este é um grande problema. Por quê? Quanto mais tempo se atrasa para se fazer o diagnóstico, menos tempo se tem para fazer o tratamento adequado e para controlar a inflamação dessa doença. Agora, vocês que estão assistindo, como é que sabem que tem a endometriose? Existem sintomas muito característicos dessa doença e o principal deles, que acontece em mais de 55% a 60% das mulheres que têm endometriose, é dor pélvica crônica. É uma mulher que seguidamente, quase que constantemente, tem dor na barriga, no pé da barriga. Segundo sintoma muito comum é a dismenorreia, que é a cólica menstrual muito intensa. Terceiro sintoma, dor nas relações. Quarto sintoma, e aí vai depender muito da expansão dessa doença para outros órgãos. Por exemplo, se atinge a bexiga, a mulher sente, principalmente durante a época menstrual, dor, desconforto para fazer xixi. Se a endometriose faz implantes no intestino, poderá ter dificuldade de ir aos pés, de evacuar no período menstrual e também fora dele. Existem sintomas, inclusive, fora da região pélvica, que aí são sintomas, são implantes de endometriose extremamente raros. Os locais onde mais acontece o implante são esses que eu falei: ovário, trompas, parte de trás do útero, bexiga e intestino. Agora, vocês já devem ter ouvido falar, vocês já conhecem amigas, conhecidas que têm endometriose. E nós temos que ficar muito contentes porque o tempo que leva para se fazer o diagnóstico numa mulher que tem endometriose diminuiu muito tempo. Há 10, 15 anos atrás, se levava até 10, 11 anos para se fazer um diagnóstico de endometriose. Hoje, graças a Deus, se o ginecologista é atento e se ele ouve a sua paciente, e isso é muito importante, e mais do que ouvir,
se ele acredita nas queixas das mulheres, ele fará o diagnóstico da endometriose muito mais cedo. Primeiro, sempre temos que suspeitar da endometriose, mesmo em adolescentes, 13, 14, 15 anos, adolescentes que já estão menstruando há 2 anos e que têm muita cólica, e que essa cólica está piorando cada vez mais. Se ela já mantém relações, que ela tem dor nas relações, e que mesmo fora da menstruação tem dor, tu já tem que pensar em endometriose. Por que isso? Quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, mais rápido eu trato e mais precocemente eu melhoro a qualidade de vida dessa mulher. A forma de nós diagnosticarmos a endometriose também evoluiu muito nos últimos 10 anos. Hoje, nós usamos a ecografia como preparo do intestino, e esse exame ele é pouco invasivo, não dói, e em mãos experientes, esta ecografia consegue fazer diagnósticos muito precisos, muito avançados de endometriose. O segundo exame que a gente lança a mão é a ressonância magnética. A ressonância é um exame mais sofisticado, mais invasivo, tem que entrar numa máquina, ficar um tempo lá, mas também ele nos dá uma evidência muito significativa da endometriose. Hoje, são os 2 métodos que a gente usa com maior frequência para fazer o diagnóstico. E, em alguns casos, se usa, tanto para diagnóstico, mas principalmente como um tratamento, a videolaparoscopia. Ok? Agora, eu quero que vocês entendam que, e assim, prestem muita atenção, e aí vai a minha primeira dica do podcast de hoje. Qualquer conhecido que vocês tiverem, que sofra com cólicas, que sofra com dor na barriga, que sofra com dor na relação, ou que não consegue engravidar, temos que pensar em endometriose. Recomenda que vá ao ginecologista. E que, se ele não falar, a paciente fala, quem sabe eu possa ter endometriose. Isso é muito importante. E da onde vem essa doença? A principal causa da endometriose é aquele refluxo de sangue que, ao invés de sair pela vagina, esse sangue vai refluir pelas trompas e vai ficar dentro do abdômen. Essa é a causa mais frequente. A segunda, os estudos têm mostrado cada vez mais que existem alterações imunológicas nas pacientes que desenvolvem endometriose, principalmente quando esse sangue reflui e ele se instala ali, vai gerando uma inflamação crônica em toda a região onde tem endometriose, vai aumentando o estresse oxidativo de todas as células, e isso faz com que, à medida que o tempo passa, o sistema imunológico começa a se alterar. Então, é uma segunda causa. A terceira é uma causa genética. Nós sabemos que toda a paciente que tem um histórico familiar de endometriose, nós ficamos mais alertas ainda com a possibilidade de que ela também tenha endometriose. E a última hipótese para a formação da endometriose seria a metaplasia celômica, que é uma alteração a nível de peritônio, de uma transformação anômala, gerando células endometriais ali também. Veja, quando uma doença tem muitas causas ou não se sabe exatamente qual é o motivo que ela se cria, é porque ela é uma doença enigmática. É porque ela é uma doença de difícil evolução, de difícil controle e, muitas vezes, tratamentos. Dito isso, as causas, dito os sintomas da endometriose, eu quero que todas vocês entendam o quão importante é o ginecologista valorizar muito todas as queixas de quem tem endometriose. Porque afeta a vida diária desta mulher. As dores, muitas vezes, são terríveis. As cólicas fazem com que as mulheres, no período menstrual, fiquem de cama.
É claro que a sintomatologia varia de mulher para mulher. Mas escutar, entender e valorizar a queixa rapidamente vai fazer com que nós tenhamos um sucesso maior no tratamento. E ninguém pode esquecer que a endometriose é uma doença inflamatória crônica. Então, a mulher vai ter que conviver com esta doença até o momento em que ela chega na menopausa. Porque ela é uma doença de predominância estrogênica. É o estrogênio dela que vai piorar todos os sintomas da endometriose. Quando ela chega na menopausa, ela não produz mais estrogênio, há uma tendência muito grande de desaparecer a doença ou de reduzir significativamente os sintomas dela. Nós dividimos as mulheres que têm endometriose, e eu reforço muito, muito, muito. Meu objetivo aqui é deixar bem claro para todos que estão assistindo. Cólica forte, dor pélvica frequente, dores nas relações sexuais. Procura o ginecologista e fala que está pensando em endometriose. Quanto antes fizermos o diagnóstico, melhor vai ser a tua vida. Existem dois grandes grupos de mulheres que têm endometriose. Aquelas que querem engravidar e as que não querem engravidar, mas estão muito ruins pelos sintomas que a endometriose dá. Então, devido a esse processo inflamatório crônico, que vai acontecendo diariamente, como em outras doenças inflamatórias, e como eu disse, também acompanhado por um processo autoimune e do sistema imunológico que vai se alterando com o tempo, essa mulher acaba tendo muitos sintomas que lhe incomodam bastante. E nós não podemos ficar de mãos abanando, ficar vendo a paciente sofrer. Não. Temos que rapidamente tratar. E os tratamentos mais conhecidos para esta doença são o uso dos anticoncepcionais. Em primeiro lugar, antes de falar sobre eles, a coisa mais importante para uma mulher que tem essa doença é não menstruar. Então, se ela quer engravidar, o tratamento vai ser outro, que eu já vou comentar. Mas se ela não quer engravidar no momento, essa mulher precisa parar de menstruar. Porque a causa mais importante da persistência de novos implantes de endometriose é o sangramento. E aí a gente lança a mão dos anticoncepcionais, que podem ser os tradicionais, que as mulheres usam para não engravidar, ou os que têm apenas progesterona, que também são usados para a mulher não engravidar. Dentre esses, um último que foi lançado como tratamento específico para a endometriose, chamado Dienogest, que é um tipo de hormônio que vai fazer o bloqueio na produção dos hormônios ovarianos, e isso diminui a chance de que a endometriose progrida. Porém, todas vocês devem prestar atenção. O anticoncepcional ele não cura a endometriose. O dio-hormonal, que é outro tratamento que eu vou falar, não cura a endometriose. Ele vai tratar os sintomas e, como regra, vai impedir que essa doença progrida. Isso é muito importante. O segundo tratamento que a gente lança a mão é o dio-hormonal. Existem dois tipos de dio-hormonal hoje. O objetivo deles é fazer com que a mulher não menstrue, e não descendo esse sangramento, a gente tem um controle importante dos sintomas. Um outro medicamento que a gente usa bastante é anti-inflamatório e analgésicos comuns. Por quê? Eu sei que a endometriose, lá no implante, seja na bexiga, no intestino, seja no ovário, ele tem grandes alterações celulares, uma grande atividade da COX-2 e de outras enzimas, gerando ali e aos arredores um processo inflamatório crônico e um estresse das células que estão ali. E isto vai piorando muito a qualidade de vida de quem tem endometriose. Então a gente tem que lançar mão
em muitos momentos, dos anti-inflamatórios e dos analgésicos também. Evoluindo no tratamento, e principalmente quando a mulher tem sintomas mais intensos, algumas vezes, hoje, cada vez menos, nós lançamos mão de uma medicação chamada análogo do GNRH, que vai fazer um grande bloqueio dos hormônios de vocês, só que isso causa temporariamente uma pseudomenopausa nas mulheres. Então, a gente deixa ele hoje como uma última opção, cada vez sendo menos usado. Também temos um tratamento em forma de implante para endometriose, que é a gestrinona, que tem um efeito muito benéfico, entre outras coisas, porque ele também faz com que a mulher tenha um bloqueio hormonal e não menstrue. Agora, existem alterações muito significativas, por exemplo, implantes em forma de nódulo no intestino. Existe implantes em forma de pequenos nódulos na bexiga. E aí, um outro tratamento que muitas vezes se faz necessário, principalmente quando a mulher está muito sintomática, é a cirurgia para a retirada. Aí sim, eu não estou tratando o sintoma, eu estou tratando a lesão causada pela endometriose. Através da videolaparoscopia, se faz a retirada das lesões, seja atrás do útero, seja no ovário, seja no intestino, por médico especializado que tem a prática grande com a endometriose. Porque uma barriga que tem endometriose, potencialmente pode ser uma barriga com muitas aderências, com muitas retrações, com muitas distorções anatômicas. Então, esse é o tratamento cirúrgico, que, em muitos casos, é indicado. E uma das coisas que mais preocupa as mulheres que têm endometriose, e vocês ouvem as amigas de vocês falarem, é não poder engravidar. Isso é uma verdade. De 30% a 40% das mulheres que têm endometriose terão infertilidade. Então, veja, não são todas. Existem pacientes com essa doença que vão tratar normalmente, ou mesmo sem tratamento, vão engravidar. Então, não é verdade que toda mulher que tem endometriose não engravida. Não. E, dentre as mulheres que não conseguem engravidar, 40% a 55% têm endometriose. Cada vez mais, os trabalhos têm mostrado, saiu um trabalho dinamarquês, agora saiu há 2 anos um trabalho inglês, mostrando da importância não só do tratamento hormonal, do tratamento com medicamentos. Se eu disse várias vezes aqui que a endometriose é uma doença inflamatória crônica, nós precisamos e temos a obrigação, e eu, na minha clínica, faço isso, incomodo as minhas pacientes que têm endometriose, de dar importância. Mais uma vez, quem está assistindo meus episódios está vendo que toda vez eu falo sobre alimentação, pois agora, na endometriose, não é diferente. Eu preciso recomendar para a paciente uma dieta anti-inflamatória. E aí vem a melhor delas, que é a dieta mediterrânea. Então, comer tudo que for de natural, principalmente frutas, verduras, legumes, diminuir a carne vermelha, aumentar bastante o azeite de oliva, porque vocês sabiam que o azeite de oliva tem uma substância dentro dele que é muito parecida com o anti-inflamatório ibuprofeno. Portanto, o azeite de oliva, ele é um anti-inflamatório natural. Da mesma forma, aumentar a quantidade de ômega 3. Quer dizer, eu tenho que dar para essa mulher que tem endometriose a maior quantidade de anti-inflamatórios naturais, de antioxidantes naturais, porque isso faz parte do tratamento da doença da mesma forma que eu uso o anticoncepcional ou que eu uso um DIU hormonal. Então, nós precisamos ampliar o nosso conhecimento e a nossa atuação. Não ficar apenas no beabá. E também, vocês têm que saber que essa mudança de dieta, principalmente
nas mulheres que estão mais acima do peso, que tem gordura acumulada na cintura, essa gordura gera inflamação. Essa inflamação gera resistência à insulina. E a resistência à insulina vai atuar lá no foco de endometriose, piorando a inflamação. Então, a dieta é extremamente importante. Frutas, verduras, legumes, carnes magras, proteínas vegetais, muita água e reduzir ao máximo todos os processados. Vocês vão ver, durante muito tempo eu falando sempre da importância da dieta. Sim, porque ela está associada à gênese de inúmeras doenças ou na piora de muitas das doenças inflamatórias. Eu estou falando de uma doença inflamatória, endometriose. Ainda dentro do tratamento, ampliando o horizonte e a melhora das pacientes, nós devemos e podemos lançar mão desses antioxidantes, desses anti-inflamatórios em forma de nutrientes, como o ácido alfa-lipoico, como a coenzima Q10, como o sulfato de zinco, como a vitamina C, na forma injetável. Porque aí eu sei que eu estarei dando uma quantidade X do nutriente e por ser uma via injetável, a mulher vai receber 100% disso. E, para vocês terem uma ideia, o ácido alfa-lipoico está entre os 3 maiores antioxidantes e anti-inflamatórios naturais que o nosso corpo produz. Se eu estou dando isso numa dose maior, eu estarei favorecendo muito a diminuição do processo inflamatório dessas doenças. E da mesma forma que tu usa ele melhora, ele reativa outros antioxidantes e anti-inflamatórios que nós temos, como a vitamina C, como a glutationa, como a vitamina E. Então, sem dúvida, as terapias injetáveis, na paciente que tem endometriose, na paciente que tem infertilidade, ela é um adjuvante no tratamento. O principal tratamento é bloquear a menstruação. Esse sempre deve ser feito. Agora, naquela mulher que chega no consultório com o diagnóstico de endometriose e quer engravidar. Aí, 2 coisas são muito claras. Primeiro, tem que ver se ela tem algum endometrioma de ovário. Isto é, um cisto de endometriose no ovário. Se esse cisto for maior do que 3 a 4 centímetros, tem que operar. Mas nós temos que ter muito cuidado ao operar um ovário para não diminuir a capacidade ovulatória e de folículos que esse ovário tem, podendo causar uma dificuldade maior depois. Agora, se a paciente não tem esses nódulos, se a paciente não tem lesões maiores e já faz mais de 1 ano e meio que ela tenta engravidar e não consegue, aí nós vamos lançar mão e fazer uma avaliação completa para ver se, além da endometriose, ela pode ter um problema nas trompas ou se o marido tem algum problema no espermograma. Aí nós vamos lançar mão dos tratamentos para a infertilidade conforme o caso. A coisa mais importante que eu julgo ser dita aqui hoje no DonaCast é que essa doença ela prejudica muito a vida social, o emocional das pacientes. Então, o médico que trata a endometriose, ele tem que estar cuidando da mulher como um todo. Ele tem que estar se preocupando com ela em todos os detalhes e procurando acrescentar para ela tratamentos que vão na gênese da doença, que vão procurar melhorar os detalhes da doença, ok? Como o detalhe que eu falei de como se comporta e quais as alterações que tem nas células endometrióticas, que isso é muito importante. Ainda como parte do tratamento, nós temos o exercício físico, que para a mulher endometriótica é fundamental. Novamente, a musculação e a atividade aeróbica. Por quê? Quanto maior o tipo de exercício, maior descarga de antioxidantes nós vamos ter no nosso corpo e de substâncias que acabam reduzindo a inflamação. Da mesma forma que eu peço para alguém que está acima do peso, que tem diabetes, que tem doença cardíaca, fazer exercício porque isso é benéfico, como essa doença ela é inflamatória crônica, tem a mesma importância.
Cada vez mais os órgãos públicos, o governo se preocupa, existem setores específicos no SUS para tratar a endometriose, cada vez existem grupos maiores que fazem um acolhimento da mulher endometriótica. Acima de tudo, hoje eu tenho que dizer para vocês que o tratamento evoluiu bastante, que muitos trabalhos, que tem medicamentos se estudando, tanto para tratar melhor os sintomas dessa doença, como também existem estudos bastante avançados em novos exames de sangue para tentar fazer o diagnóstico da endometriose, cada vez tornando o diagnóstico menos difícil, mais fácil, para que a gente consiga tratar vocês de maneira adequada. Eu lembro vocês que agora no final do episódio eu vou estar lá no meu Instagram, vocês comecem a me seguir, tá aí, aqui embaixo também, @Dr. Sérgio Fabres Júnior. Entrem lá e eu vou estar respondendo as perguntas de vocês durante 20 minutos sobre endometriose. Comecem a me seguir, porque existem muitos posts que eu faço sobre diversas doenças, sobre diversas alterações ginecológicas que são importantes para vocês, e vocês sempre vão ter uma dica boa para o dia a dia de vocês. Essa doença é crônica. Essa doença requer sempre estudo rotineiro. Esta doença exige um acompanhamento de perto da mulher que tem a endometriose. E cada vez prestar atenção e propiciar para esta mulher os tratamentos adjuvantes que fazem diferença no resultado final. Tanto para ela engravidar mais fácil, mas principalmente para a mulher que tem a endometriose viver melhor, viver mais tranquila e, acima de tudo, viver sem dor. A endometriose, nos últimos 10 anos, está sendo cada vez mais solucionada. A vida das mulheres está sendo cada vez mais adequada, cada vez melhor. Mas sempre precisamos ouvir as queixas, não retardar o diagnóstico e fazer os tratamentos adequados. Espero que vocês tenham aproveitado. Volto a dizer, vou estar lá no Instagram, façam as perguntas que vocês quiserem fazer e nos encontramos no próximo episódio do DonaCast daqui 15 dias.